Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Muito prazer, eu sou o Richard Dantas e darei início à apresentação de monografia do Grupo 10, com o título Tecnologias aplicadas à prevenção e ao tratamento de câncer cervical relacionado ao HPV, uma breve revisão. Ao longo da nossa apresentação, você aprenderá mais sobre o câncer cervical, seu histórico no Brasil e no mundo, além de, claro, como seu desenvolvimento pode estar frequentemente relacionado ao HPV, que é o vírus do papiloma humano. Também discutiremos sobre os objetivos deste trabalho, a metodologia aplicada, resultados de discussão, onde veremos os principais tipos de prevenção contra o câncer cervical, novas tecnologias aplicadas para o tratamento deste câncer, além de uma conclusão de nossas pesquisas e suas referências bibliográficas. Iniciando pela definição de câncer cervical, também conhecido como câncer de colo do útero, trata-se de uma patologia de grande relevância devido à sua prevalência e ao impacto na saúde das mulheres. Este tipo de câncer se desenvolve no colo do útero e é frequentemente associado à infecção pelo HPV, uma das infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, mais comuns no mundo. E de acordo com a OMS, de modo global, é o quarto câncer mais comum a afetar o sistema reprodutivo feminino. Estima-se que em 2018, aproximadamente 570 mil mulheres foram diagnosticadas com a doença em todo o planeta, levando cerca de 311 mil mortes. A prevalência do câncer cervical e do HPV varia em diferentes regiões do mundo, sendo mais alta em áreas com acesso limitado a serviços de saúde, programas de rastreamento e prevenção. No Brasil, a doença é mais prevalente na região norte e afeta mais frequentemente ambientes urbanos e em classes sociais mais baixas em comparação com populações rurais. Relacionando o HPV ao desenvolvimento do câncer cervical, o HPV é um vírus com mais de 120 tipos, sendo diferenciados por sua sequência genética na proteína L1 do capsídeo externo, no qual cerca de 80 tipos causam verrugas na pele, enquanto os outros 40 tendem a infectar células epiteliais do colo do útero. O vírus é transmitido principalmente por contato sexual e é comum após o início da atividade. A persistência do HPV no colo do útero pode causar alterações celulares que evoluem para o câncer, passando por estágios pré-cancerosos como a displasia cervical. Cerca de 14 tipos de HPV são classificados como alto risco, sendo os HPVs 16 e 18 os mais comuns no desenvolvimento de câncer cervical. Esses tipos de HPV produzem oncoproteínas, E6 e E7, que perturbam o ciclo celular normal, levando a anormalidades cromossômicas e morte celular em massa. Além do HPV, outros fatores de risco incluem tabagismo, uso prolongado de contraceptivos orais, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, imunossupressão e fatores genéticos. A detecção precoce e a prevenção desempenham um papel fundamental na redução do risco de câncer cervical, com exames regulares como o Papa Nicolau, capazes de identificar lesões pré-cancerosas antes que o câncer se desenvolva. Já para a prevenção do câncer cervical, os métodos incluem o uso de preservativos, vacinação como a vacina quadrivalente, que é HPV, para jovens de 9 a 14 anos que podem ser oferecidos pelo SUS, e tratamento de lesões cutâneas do HPV. O tratamento do câncer cervical pode envolver procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia e o uso de medicamentos como creme Micmod, ácido triclorocético, solução de podofilotoxina, creme de polofilotoxina, solução de podofilina e técnicas de ablação em casos especiais. Vale ressaltar novamente também o exame citológico de Papa Nicolau, que permite a identificação precoce da doença, antes que o câncer se desenvolva. E para a metodologia foi realizada a pesquisa de artigos com uso específico de descritores, dentre eles HPV, câncer cervical, câncer de colo de útero, SUS, prevenção, tratamento, vacinas, novas tecnologias, utilizando-se do marcador Boolean AND, sem restrição de idioma ou período. Artigos estes que foram encontrados em plataformas online com foco científico, sendo o Google Acadêmico, Lume UFRGS e PubMed. Agora vamos falar um pouco sobre os resultados e discussões da monografia. Os casos de câncer cervical, na maioria das vezes, estão relacionados com a infecção do HPV. Essa lesão evolui lentamente até se tornar maligna. Portanto, é extremamente necessário prevenir, identificar e tratar SST. Para a prevenção do HPV, os métodos recomendados são a camisinha e a vacina.
A camisinha protege contra o contato direto com a lesão durante a relação sexual, diminuindo muito a taxa de contaminação. É um método muito simples e de fácil acesso. No entanto, não é 100% eficaz, pois ainda pode haver o contato com a lesão em áreas em que o preservativo não está protegendo, gerando assim a contaminação. Já a vacina protege contra o vírus, pois estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos para o vírus, caso ele entre no organismo. As vacinas mais utilizadas são a bivalente, a tetravalente e a nonavalente. Atualmente, a vacina utilizada pelo SUS é a quadrivalente, que protege contra o vírus 16 e 17 do HPV, que são os principais causadores do câncer cervical. Além de proteger também contra as versões 6 e 11, que são as principais causadoras de verrugas genitais. O SUS oferece essa vacina gratuitamente para jovens de 9 a 14 anos, imunossuprimidos e para pacientes com casos específicos. Essas vacinas possuem um ótimo custo-benefício e ótima eficácia, reduzindo muito o surgimento de lesões e causando apenas pequenos efeitos colaterais. Já para a identificação do câncer e do HPV, o principal método utilizado é o conhecido exame Papa Nicolau, onde um profissional de saúde irá coletar uma pequena amostra através de raspagem e enviar essa célula para uma análise microscópica, para que possam ser identificadas anomalias. É um método de extrema importância, eficácia e acessibilidade, desempenhando um papel crucial na prevenção do câncer cervical, que é altamente tratável em fases iniciais. Com a identificação dessas lesões, causadas pelo HPV, um dos métodos para o tratamento de verrugas é a crioterapia e o creme imiquimod. A crioterapia era uma técnica que promove a destruição do tecido da verruga, através de baixas temperaturas, utilizando nitrogênio ou aparelhos metálicos resfriados, diretamente na lesão. Já o imiquimod é um creme que é aplicado diretamente na verruga, ativando assim respostas do sistema imunológico, que irá liberar citocinas que vão ajudar a eliminar as células anômalas. Ambos os métodos garantem eficácia significante no desaparecimento de verrugas causadas pelo HPV, possuindo um ótimo custo-benefício, além de ser muito simples e seguro. Caso seja identificado o câncer através do Papa Nicolau, por exemplo, uma das opções de tratamento são os métodos cirúrgicos ou a quimioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre esses métodos. A quimioterapia à base de cisplatina, combinada com a radioterapia, é uma ótima opção. Ela é utilizada em casos em que o câncer já está bem desenvolvido, podendo ser utilizada antes de uma cirurgia, com a intenção de reduzir o tumor e facilitar a remoção do tumor. Além disso, pode ser utilizado após a cirurgia, com a intenção de reduzir ou destruir possíveis restos de células que sobraram mesmo após a operação. A taxa de eficiência depende muito do estágio do tumor. Quanto menor o tumor, maior é a eficácia. No entanto, é um tratamento extremamente agressivo e tóxico ao organismo, causando efeitos colaterais como imunossupressão. Já a esterectomia é um método cirúrgico onde ocorre a remoção do útero. Possui eficácia no tratamento de câncer cervical, principalmente na fase inicial do tumor. No entanto, um dos empecilhos para a adesão dessa opção é a impossibilidade de gravidez após a retirada do útero. Muitas vezes, esses dois métodos citados são utilizados em conjunto, principalmente em casos em que o tumor já está bem avançado. No caso de novas tecnologias no tratamento de câncer cervical, nós temos a terapia fotodinâmica, em que nela há a administração de um composto fotossensível que, quando ativado pela luz em um comprimento de onda específico, leva à morte da célula por dano oxidativo, sendo uma nova forma de tratamento. Ela apresenta uma alta precisão, em que o alvo e que somente o alvo irá receber o fotossensibilizante e a luz ao mesmo tempo, não afetando outras áreas do corpo. Por isso, é uma técnica menos invasiva que a cirurgia, e ela não apresenta efeitos colaterais quando utilizada corretamente. Uma outra tecnologia são os inibidores de histona desacetilase, que diminuem a desacetilação de histonas e melhora os níveis de acetilação. E isso tem um impacto muito grande na organização do DNA, desempenhando uma função essencial na expressão gênica. Ela apresenta uma alta toxicidade, e por isso essa terapia combinada é o foco de diversos outros estudos, mas apresenta muitos bons resultados.
ela torna o DNA mais acessível aos quimioterápicos convencionais. E atualmente não há uma terapia específica para o câncer de colo de útero relacionado ao HPV, mas elas são uma possibilidade promissora daqui a alguns anos através de novas pesquisas. Temos a TTCA, que é uma terapia com células. Nela ocorre uma transferência de células adotivas com células T e é um tratamento que envolve a coleta e manipulação de linfócitos T para criar novos linfócitos T citotóxicos. Bom, foram observados casos de regressão completa de câncer cervical metastático relacionado à infusão dessas células T. E ela é muito benéfica por conseguir grandes quantidades de CTL próprias para os antígenos. E também elas podem ser manipuladas fora do corpo para adquirir funções específicas. Vacina de célula dendrítica. As células dendríticas são um tipo de célula do nosso sistema imunológico, do nosso organismo. E elas são responsáveis por fazerem a mediação e indução da resposta inata ou adaptativa do sistema imunológico. Por essa versatilidade, elas são muito usadas na imunoterapia. E também elas apresentam os antígenos mais fortes, podendo ajudar na imunogenicidade de vacinas. Esse estudo, também de fase inicial, mostrou aumento nas células de linfócitos T CD8 específicas para a proteína E7. Outra abordagem é também usar fragmentos de anticorpos do domínio único derivados de camelio, a fim de servir como veículos de entrega aos antígenos relacionados a elas. Testes em camundongos portadores de HPV que resultaram também no aumento de CD8 infiltrantes de tumores. Vacina de DNA. Essa tecnologia ela é baseada em plasmídios bacterianos, que são capazes de codificar antígenos dirigidos por promotores eucarióticos de alta eficiência. As vacinas de DNA, elas não conseguem produzir anticorpos contra o vetor no corpo, mas elas podem ser usadas após vacinações repetidas para aumentar a imunidade. A análise imunológica dessa vacina demonstrou a ativação específica de linfócitos TCD8 significativamente maior nos pacientes vacinados, tornando-se a primeira vacina terapêutica a provocar uma resposta imune adaptativa. Método atraente de imunoterapia para o tratamento do câncer devido às suas vantagens, e entre essas vantagens está a simplicidade, a estabilidade e a eficácia para antígenos-alvo. E diferente de vacinas baseadas em vetores vivos, as vacinas de DNA são relativamente muito seguras, aumentando ainda mais a sua eficácia como um tratamento. A monografia buscou destacar o impacto que essa doença, causada pelo vírus do HPV, acomete na vida das mulheres e a importância da prevenção, como o uso de preservativos durante a relação sexual e vacinas, como a quadrivalente oferecida pelo SUS. Também destaca a importância do exame anual do Papa Nicolau para detectar possíveis lesões pré-cancerosas, permitindo intervenções antes do desenvolvimento do câncer. Os tratamentos para o câncer cervical variam de acordo com o estágio da doença, podendo ser feitos por cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Além disso, a monografia buscou explorar novas tecnologias em desenvolvimento, como a terapia fotodinâmica, vacinas de DNA e entre outros. Para finalizar, deixo aqui a importância de se prevenir e realizar os exames de rotina anualmente, para que possamos obter uma possível redução nos casos de câncer cervical. Aqui estão todas as referências dos artigos que nós utilizamos para fazer a monografia. Muito obrigado pela atenção.